objetivo, né? Tem uma disparidade. Para o consumidor, a vulnerabilidade aí fica mais evidente, porque dificilmente o consumidor anda com um instrumento de aferição, né? Então o consumidor não tem como conferir, dificilmente ele vai estar com uma balança, com uma régua, né, com um instrumento para medir o tamanho, o volume, o peso daquele produto que ele está tentando adquirir. Então ele tende a confiar na balança do fornecedor, na régua do fornecedor, né, na medida do fornecedor que está ali disponível. Então o consumidor é muito, muito vulnerável nessa parte, depende muito de fiscalização efetiva do Estado, né, depende bastante de que essa fiscalização aconteça. Então há uma dificuldade, um problema em constatar a presença desse vício. Entretanto, uma vez constatada a presença do vício, aí entra os formatos de solução, né? Constatado o vício, nos termos do artigo 19, o consumidor pode optar, são 4 opções, né? No caso do vício da qualidade eram 3, aqui no vício de quantidade entra mais uma, porque ele pode optar pelo abatimento proporcional do preço, pela complementação do peso ou medida, ou seja, se está faltando uma quantidade, que ela seja complementada. Se ele pagou por uma quantidade e recebeu outra, que ele receba ali a diferença, né? Então é uma coisa pela outra, ou o abatimento proporcional no preço, em razão da quantidade que está faltando, ou a complementação do peso ou medida, em razão daquilo que foi acordado, daquilo que foi pago. A terceira opção é a substituição do produto por outro da mesma espécie, são os aludidos vícios, aí vale aquela mesma regra lá do parágrafo 4º do artigo 18, segundo a qual, se o produto tiver saído de linha, né, o consumidor pode optar por outro, havendo a devida compensação de valores, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Tá? E aí são opções do consumidor. No slide que a gente colocou aí, uma fiscalização, né, feita pelo Instituto de Pesos e Medidas em São Paulo em relação às festas juninas, produtos de festas juninas, que mostram uma diferença, às vezes, bem significativa entre aquilo que é anunciado e aquilo que é a realidade. Tudo correspondendo aqui a vícios de quantidade, né? Então é uma coisa que está muito presente, o fornecedor às vezes até meio que malandramente se utiliza e o consumidor precisa estar atento a exigir inclusive fiscalização. No que diz respeito ao vício dos serviços, a gente tem a redação do artigo 20, vamos dar uma lida aqui, ó. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: reexecução do serviço sem custo adicional quanto cabível, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou abatimento proporcional no preço. Então, no caso do vício do serviço, também não tem prazo. Constatado o vício, já entra de imediato aí as 3 opções para o consumidor: exigir a reexecução do serviço, exigir a restituição imediata da quantia paga sem prejuízo de perdas e danos, ou abatimento proporcional nos preços. É importante em relação ao artigo 20, né? Em relação ao artigo 20 é importante destacar que no caso da prestação dos serviços, muitas vezes o consumidor estabelece um vínculo de confiança com o prestador de serviço, né? Às vezes tem um caráter certo de pessoalidade, o serviço prestado por um profissional liberal, por uma pessoa específica, né? E tem aquela questão do gosto pessoal mesmo, da empatia que se gera com a pessoa, né, de, enfim, você achar que ela faz um serviço de boa qualidade, ou coisa do gênero. E esse vínculo de confiança, nas situações em que acontece um vício, pode ser um vínculo de confiança que venha a ser quebrado, pode ser que essa quebra venha a acontecer. E aí por isso que o parágrafo 1º do artigo 20 vai dizer o seguinte, ó: a execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros, devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Tá? Então existe essa possibilidade aí de você delegar a prestação de serviço a outro profissional, principalmente quando tiver ocorrido essa quebra do vínculo de confiança. E o parágrafo 2º traz o conceito de serviço viciado, e ele diz assim: são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Tá? Então, se de alguma forma não funcionar bem, é porque está viciado. No caso aí da responsabilidade por fato, aí as regras vão estar presentes. No caso de produto, no artigo 12, 13, e no caso de serviço, no artigo 14. O artigo 12 estabelece que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional, o estrangeiro e o importador respondem pelos danos experimentados pelos consumidores. Eles vão responder solidariamente, né?
qualquer tipo de dano causado. É interessante a gente dar uma olhada aqui na redação do artigo 12, que vai ser a seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, regra da responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º traz o conceito de serviço defeituoso, né? Ou seja, por isso que aquela questão que eu falei anteriormente, o uso da expressão defeito confunde com o aspecto do vício, e aí ele vai dizer que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, os usos e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi colocado em circulação. Essa questão dos riscos que razoavelmente dele se esperam vem daquela própria lógica da teoria da qualidade, que tolera riscos que sejam considerados normais e previsíveis. Né? Normais e previsíveis. Aí o artigo 13 vai trazer uma regra muito importante, que é a regra de responsabilidade subsidiária do comerciante. Que ele vai dizer assim, ó, o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não conservar adequadamente produtos perecíveis. Então, nessas três opções, o comerciante, que a priori é excluído da esfera de responsabilidade lá no artigo 12, ele é chamado a responder também. Tá? É claro que o direito de regresso também é garantido, está aqui no parágrafo 5 do artigo 13. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado pode exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, se for o comerciante que indeniza o consumidor, ele pode ir em busca do fabricante, ele pode ir em busca do construtor. O direito de regresso é garantido na estrutura do direito do consumidor. Como a gente vai ver isso mais na frente, isso pode ser feito até nos mesmos autos, tá? Nos mesmos autos da ação do consumidor. E aí, meus amigos, para fechar esse vídeo, o artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, mais uma vez, regra da responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Aí vem mais ou menos na mesma lógica, parágrafo 1º, serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. E aí vai ter uma regra importante no parágrafo 4º, que vai dizer assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, que aí é a exceção, né, como a gente tinha falado anteriormente, à regra geral de responsabilidade objetiva. Se for prestação de serviço profissional liberal, aí a responsabilidade é subjetiva. Tá? No slide que está disponível tem uma provocação sobre uma questão do SEBRASP, recentemente aplicada, né, num concurso de magistratura, e que remete a um precedente do STJ que causa uma certa confusão nessa distinção usual que a gente faz entre vício e fato. Né? Porque aí a gente considera que vício é quando tem um mau funcionamento imperfeito, uma disparidade de informação, se for de quantidade, e o fato é quando tem um dano efetivo. Né? Mas nesse caso específico que está aí no slide, né, da questão do SEBRASP, ele considerou uma situação que tradicionalmente seria tratada como fato, deixa eu ver aqui para confirmar, como vício, né? Ele deu a regra de fato do produto. Mas aí tem uma questão prescricional, essa questão dos prazos a gente vai deixar para falar depois, tá? Então nesse primeiro momento eu não vou nem me detalhar muito nesse ponto específico aí do slide, fica mais como uma provocação para vocês olharem, né, darem uma buscada, e depois quando a gente retomar as atividades a gente poder discutir isso de forma mais profunda. Tá, pessoal? Isso ficou um pouco mais longo esse vídeo, porque esse tema da responsabilidade civil de fato tem muitos detalhes, né, tem muitos elementos, né, mas é isso aí. Né, agradeço a vocês pela atenção
e até a próxima.